Vamos fazer um exercício de imaginação. Quando eu falo autista, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Qual é a imagem que vocês têm de uma pessoa autista? Pensem. Eu vou tentar adivinhar. Eu acho que muitos de vocês pensaram numa pessoa branca. Eu acho que muitos de vocês pensaram numa pessoa do sexo masculino. E eu acho que muitos de vocês pensaram numa criança. Porque essa é a imagem que a nossa sociedade tem do autista, mas ela não representa necessariamente a realidade. Quando eu falo que eu sou autista, geralmente eu escuto: nossa, mas nem parece, você não tem cara de autista. Então eu já deixo essa primeira reflexão para vocês. Qual é a cara do autismo? O autismo não tem cara. O autismo é uma deficiência invisível que não vê raça, não vê gênero, não vê sexualidade, não vê classe social. O que nós temos, e é muito forte na nossa sociedade, são esses estereótipos. Muitas mulheres, como eu, passaram a vida sem saber que são autistas, descobrindo apenas já na fase adulta, e outras nem na fase adulta, seguem na escuridão, tentando se encaixar numa sociedade que não é tão legal assim, com a diversidade. Eu tive sorte. Eu tive sorte de ter uma família que sempre me acolheu, sempre me apoiou e sempre fez de tudo para que eu me desenvolvesse, ainda que eu não tivesse um diagnóstico. Eu tive sorte de conseguir entrar numa boa escola, de fazer uma boa universidade, ainda que isso tenha custado muito da minha saúde mental. Eu tive sorte de encontrar pessoas legais no meu caminho, amigos que eu levo a vida toda. Eu tive sorte de encontrar uma namorada autista como eu, que me faz tão feliz. E eu tive sorte de encontrar uma empresa que é maravilhosa, que me acolheu, que sabe que eu sou autista, que me respeita, que oferece todas as ferramentas para que eu possa desenvolver o meu potencial. Sorte. Que triste depender dela para viver, né? Realmente, a gente começa a pensar sobre certas questões. Vocês sabem quantas pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho? 85%, segundo uma pesquisa feita pelo IBGE. Uma pesquisa da Universidade de Queen, no Canadá, identificou que pessoas autistas são 4 vezes mais propensas a desenvolver depressão do que o restante da população. As taxas de suicídio dentro do espectro autista são 3 vezes maiores do que no resto do mundo. E esse é o alto preço que nós autistas pagamos por depender da sorte. Ano retrasado eu não tive sorte. Eu participei de um processo seletivo para uma grande empresa, uma empresa conhecida no Brasil todo. E quem fez o processo seletivo dessa empresa era uma terceirizada, uma empresa especializada em contratação de pessoas com deficiência. E eu fiz a entrevista, eu fui muito bem na entrevista. Eu pensei, a vaga é minha. A entrevistadora me adorou. Só que passou uns dias, eu não tive retorno. Passou umas semanas, eu não tive retorno. Nada. Ninguém nem para falar que não tinha rolado. Achei estranho. Porque, aparentemente, ela tinha gostado de mim. O tempo passou, anos passaram, e eu encontrei com uma pessoa dessa empresa de recrutamento e seleção. E ela não sabia que eu tinha participado dessa vaga, ela não sabia que eu sou autista. E eu perguntei assim, tá, mas vocês contratam pessoas de todos os tipos de deficiência? Aí ela fez aquele sorriso assim e falou, não, a gente não atende pessoas autistas e com deficiência intelectual. Ou seja, eu era boa para a vaga, mas eu fui cortada dela sem ter chance de qualquer coisa por ser autista. Foi nesse dia que eu entendi,
o tamanho das barreiras que as pessoas autistas precisam derrubar todos os dias. Todos os dias, gente. O autismo ele é dividido em níveis de suporte. Temos o nível 1, onde eu me encaixo, onde você precisa de suporte em algumas áreas. Nós temos o nível de suporte 2, onde você precisa de suporte um pouco mais substancial. E o nível de suporte 3, você precisa de suporte mais significativo. E ser autista é muito caro, muito caro. O processo diagnóstico é caro. Medicamentos, terapias, médicos, tudo isso é muito caro. Fora que você precisa comer, precisa vestir, precisa morar. É uma conta que não fecha, sabe? Porque é tão caro ser autista, mas a gente não encontra oportunidades de trabalho. Como que nós vamos ter acesso às terapias, ao suporte que a gente precisa, se nós encontramos barreiras? Nós não temos inclusão na escola, nós não temos inclusão na universidade, nós não temos inclusão no mercado de trabalho. A gente poderia viver numa sociedade muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Mas isso não está nas nossas mãos. Não está nas mãos das pessoas autistas. Está na mão de vocês. Cada um de vocês aqui, que está me escutando hoje, poderia construir um novo caminho para as pessoas autistas. Como? Desconstruindo esses estereótipos que a gente conversou logo no início. Agindo com mais empatia e oferecendo oportunidades e ferramentas de acessibilidade. Porque assim, quem sabe, a gente poderia viver com mais qualidade de vida e nunca mais depender da sorte. Obrigada.